A aula de hoje eu vou falar sobre terminar o assunto de continuidade, né? Mas eu vou começar inicialmente falando dos tipos de descontinuidade, dá o nome classificação, mas como identificar que a função é descontínua. Eu só apresentei na última aula só funções contínuas, né? Quais são as funções, quais as propriedades de funções contínuas, o que eu posso fazer no cálculo de limite nas funções contínuas. Então vou apresentar os tipos de descontinuidade, né? Tipos de descontinuidade. Tá, o primeiro aqui, deixa eu colocar em azul, né? Dizemos que uma função f de x tem descontinuidade. Deixa eu colocar aqui em outra cor. Descontinuidade. Infinita. Né? Em um ponto, né, em x igual a a. Se a função f, né, torna... Eu vou colocar aqui, ou positivamente, né, ou negativamente infinita ou quando x tende para a. Vou abreviar aqui quando x tende para a. Então esse tipo de descontinuidade ele envolve mais com valores infinitos. Assim, a próxima aula que eu vou apresentar para vocês vai ser como calcular limites infinitos, como que eu tenho que fazer. Então eu não coloquei formalmente, né, o que quer dizer que a função vai para mais ou menos infinito, mas a ideia é dizer que a função vai crescendo o valor dela infinitamente ou vai decrescendo o valor dela infinitamente. Então o que seria esse tipo de descontinuidade? Eu vou desenhar aqui, deixa eu dar uma subir um pouco na tela. Desenhar aqui. Vamos considerar o primeiro quadrante aí, não importa. Vou pegar um ponto A. A ideia é para dizer que é descontinuidade infinita, né? A função ela pode indo aqui, depois, sei lá. Ela pode descendo o valor dela, né, para negativamente, mas nunca vai aproximar de um valor f de a. Talvez pode existir ou não, né, mas não vai conseguir calcular proximamente o valor perto do f de a, ou se existir ou não existir, ou pode acontecer também. Chegar aqui, tá chegando aqui, tá aumentando o valor, mas nunca vai atravessar essa reta aí x igual a a. Essa seria a ideia infinita. Então a situação da continuidade dela, na hora quando você vai passar de x para valores menores do que a para maiores do que a, o valor é tipo tá muito infinitamente grande, né? Ou muito infinitamente negativo. Eu não sei se esse termo português é correto, né? Mas é mais ou menos isso, essa descontinuidade infinita. O segundo tipo, dizemos que a função caneta, dizemos que uma função f de x tem descontinuidade de salto em x igual a, né? Se o f de x
permanece finito. Mas varia abruptamente em x igual a A, né? Ou seja, f de A está definida, mas o limite não existe. Limite quando x tende a A de f de x não existe. A situação é a seguinte, voltando aqui o desenho de novo, deixa eu dar uma diminuída aqui na tela para caber toda a definição. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui eu vou fazer desenho. Vou voltar de novo aqui. Isso daqui. O XY. Então a ideia, eu vou colocar o A aqui também. O esboço aqui não é tão reto, mesmo usando com ferramenta, mas a ideia intuitiva é essa. Eu tenho aí a função, ela está se comportando, mas ela chega aqui, ela não está definida, né? Ou vai ter o salto, não vai estar próximo. Como o limite não existe, os limites laterais podem ser distintos. Pode acontecer em cima, embaixo, não importa. Aí a função, ela vai ter, vamos dizer assim, esse pulo, né? Por isso que fala salto. Pode ter existência do f de A. O f de A obrigatoriamente não precisa estar um dos lados, mas tenha o f de A. Os valores ali eles são finitos, não vai para o mais infinito ou para o menos infinito. Mas quando o valor aproxima de A, vai ter esse pulo aí. Então, é a situação, quando você vai desenhar o esboço do gráfico, você tem que retirar a ponta da caneta da folha para continuar, é o que fala de descontinuidade. Por isso que fala aquela ideia de que a função é contínua. Quando você esboça o gráfico dela, o traço, você não precisa tirar a ponta da caneta na folha para desenhar do começo até o final o esboço do gráfico. Tá, e o terceiro tipo, né, é descontinuidade removível. Vou escrever aqui já. Removível. No caso x igual a A, né? Vou colocar aqui o ponto, né? Se f de A não está definida, né? Mas o limite existe, né? Vou colocar aqui o símbolo de existe. Tem um valor aí. Eu coloquei o símbolo de existe, quer dizer que o limite existe. A ideia aqui também, né, situação semelhante. Tá aqui a função. Vai acontecer aqui. Não vai ter o salto, né, mas tem um buraco. Não está definido, mas pode ter situação. Considera que a definição como não está definido, mas tem algumas literaturas que consideram isso também o removível. Se tivesse um ponto aqui também, mesmo estando definido. Mas esse daqui eu coloquei como não definido só para garantir mesmo essa situação. Que quando vai estar o f, né, na função no A, não existe. Ela tipo tá aqui dando zoom. Ela vai chegar ali perto, mas no f de A não tem o valor e continua aproximado. Então os limites laterais coincidem, chega praticamente no mesmo ponto, né? Ele vai ter aqui o valor aqui para calcular o limite, né? A existência do limite, mas o f de A não existe, então nem é igual a esse limite, tá? Tem alguns que consideram, tipo, se tivesse
o pontinho aqui do f de a fala também, pode ser de salto, né? Mas aí vai da interpretação. Eu falo isso, né, porque eu trabalho também na área de pesquisa, tenho que trabalhar direto com funções contínuas, mas lá onde eu trabalho não tem esse tipo de classificação, que é salto, coisa assim, porque o conceito de continuidade muda um pouco com o conceito que é trabalhado em cálculo 1, né? Então, alguns livros que vocês forem ler e ver essa nomenclatura, você vai entender qual é a diferença de um tipo de descontinuidade ou outra. Tá? E também para isso, né, para identificar quando você visualizar, né, um esboço do gráfico, você sabe, essa função é descontínua. Né? Já sem precisar verificar os cálculos, assim, só olhando o esboço, você vendo aqui, você já pode dizer, não, essa é descontínua no tal ponto, você consegue identificar que tipo de descontinuidade, tem salto, ou é removível, coisa assim. Né? Ou a primeira que é infinita, né? A ideia também da descontinuidade removível ajuda que você pode reconstruir a partir dela, né, uma outra função, né, que é contínua. Aí é só pegar o que? Colocar no ponto onde tem esse buraquinho aqui e definir como a função nesse ponto sendo o valor que é no buraquinho, né, que eu falo buraco, o ponto em aberto. Tá, eu vou começar apresentar os exemplos como identificar, né, a função ser descontínua e como eu provo, né, no caso, que a função é descontínua. Vou pegar aqui, eu vou dar essa função h de x. Vou definir ela aqui como raiz x ao quadrado menos 1. Né? Vou colocar aqui x maior ou igual do que 1. E x diferente de 2. E vou dar valor 1, vírgula aqui, vírgula, se x for igual a 2. Né? Então eu tenho a restrição. Quando você vê funções definidas por partes, né, no caso aqui, você tem que analisar, já ter primeira coisa em mente. Provavelmente os pontos que pode ser descontínuo são os pontos que na definição da função tem alguma restrição. Né? No caso aqui, o 2 tem uma restrição. Quando é 2, o valor de h tem que ser 1. Quando é diferente de 2 e maior ou igual do que 1, ela tem que ser raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque se eu olhar outros valores que são diferentes de 2, né, que está no domínio, eu vejo que eu não vou ter problema de verificar a descontinuidade. Porque já vimos nas últimas aulas de continuidade, né, que é a função raiz quadrada é contínua, né, e o polinômio x ao quadrado menos 1 é contínua, e a composição dessas duas também continua contínua. Então, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 vai ser uma função contínua. Então, ali não vou ter problema de analisar, porque eu sei que sempre vai ser contínua. Né? Se for precisar provar, só coloca um valor arbitrário, né, e calcula, mas como já mostramos isso em sala de aula, já pode descrever que sabendo, né, que raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 é contínua para x maior ou igual do que 1, né, no caso aqui que eu pedi. Tá, ou pode ser menor também do que menos 1, que também entra no domínio, mas no caso aqui eu não estou pedindo domínio por x menor ou igual do que menos 1, né, só para x maior ou igual do que 1. O problema é que eu não posso pegar entre menos 1 e 1, porque a raiz quadrada vai virar com número negativo, né, que é 1 menos um valor ali menor do que 1 vai dar negativo, né, e a raiz vai ser número negativo e não tem sentido no cálculo 1, né, nos números reais, raiz de algo negativo. Tá, mas como que eu vou verificar mesmo se realmente a função h é contínua no ponto x igual a 2? Então, vou calcular aqui, ó. Vou ver primeiro o limite quando x tende a 2 de h de x. Tá. Eu posso fazer de duas formas. Essa daqui que eu vou apresentar para vocês não vai ter tanta diferença, porque o certo assim, se eu quero calcular o limite, eu tenho que calcular os limites laterais. Né? Se caso tivesse diferença, né, na função, quando x fosse menor do que 2 e x maior do que 2. Mas nesse caso, a função é a mesma. Então, não preciso calcular o limite pelo lado esquerdo e direito da função. Né? No caso aqui, que é uma função tranquila de calcular, que é contínua, né, eu não preciso ficar calculando os limites laterais. Eu posso ir direto. Né? Então, como o x é diferente de 2, a função h de x
vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, o limite eu posso calcular. X tendendo a 2 de raiz de x quadrada menos 1. Como sabemos que é contínua, manda o limite para dentro, né? E só trocar o valor da função no ponto igual a 2. Então, isso aqui é só calcular. 2 ao quadrado menos 1. Que 2 ao quadrado é 4 menos 1, fica 3. A resposta é raiz de 3. Tá, mais h de 2 é igual a 1. Então, podemos concluir, não? Podemos concluir que o limite de x tendendo a 2 de h de x é igual a raiz de 3, que é diferente de 1, que é igual a h em 2. Ou seja, a função h é descontínua em 2. Né? Então, essa é a forma aí, quando for precisar fazer um exercício, né? Como resolver calcular, ó, faço as continhas primeiro, né? Vejo o limite, vejo qual é o valor da função no ponto, verifico se é igual ou diferente. Se for diferente, é descontínua. Se for igual, é contínua. Aqui no caso deu diferente, é descontínua. Ah, mas e qual o tipo de descontinuidade, professor? No caso aqui está definido que são iguais, né? Ele acabaria entrando, pode ser do removido, traria também como de salto, né? Porque tem o valor, ele, vamos dizer assim, o que acontece perto do x igual a 2. Tá ali, perto de x igual a 2, tem um valor que é diferente e vai ter um ponto acima ou abaixo. Então, entre aspas, chega aqui, dá um salto para baixo, volta para cima. Considera assim como fosse salto. Mas eu poderia construir uma função a partir dela que tornaria contínua? Sim, é só tirar essa restrição x igual a 2, tirar 1 e só deixar a função somente raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Seria como reconstruir essa função, né, tornando ela contínua. Eu vou dar a seguinte função: f de x igual x quadrado menos x mais 1 se x é diferente de 1, menos 1. E se x for igual a menos 1. Tá. Eu faço a seguinte pergunta: quando f é corrigindo aqui, para qual valor de c que a função f torna-se contínua. Então, assim, pergunta. Tá, eu tenho essa função aí definida por partes, né? E o c aí é uma incógnita, né? Não sei. Então, eu tenho que verificar, né, qual o valor de c que eu tenho que definir aí para fazer essa função f ser contínua, né, em todo o domínio dela. Né? No caso aqui, pode ser domínio ou propriamente no ponto x igual menos 1. Pode ser a pergunta também dessa forma. Mas aqui eu quero saber que ela é contínua em todos os pontos. Primeiro, para x diferente de 1, né, sempre vai ser o quê? X ao quadrado menos x mais 1. Então a função é uma função polinomial e já sabemos que funções polinomiais são contínuas. Né? Então, sabendo que, vou colocar como solução, sabendo que x ao quadrado menos x mais 1 é uma função contínua, para todo número real. Legal, né? Em particular, para todo
número real ou diferente de menos 1. Então essa que é a restrição ali da minha função, né? Tá. Aí o problema é que eu quero saber, né, para qual valor que eu posso tomar C para tornar a minha função f contínua em x igual a menos 1. Então, para que f seja contínua em x igual a menos 1, temos que verificar a seguinte igualdade, né? O limite da função x indo para menos 1 de f de x tem que ser igual a f de menos 1. Aí aqui temos que resolver essa equação. Como que resolve essa equação? Tá. O limite da função f de x quando x tende a menos 1. Então são para valores diferentes de menos 1. Quando f é diferente de menos 1, eu tenho que calcular x ao quadrado menos x mais 1. Então isso daqui é igual limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos x mais 1. É só conferir aqui isso. O f de menos 1, eu não sei ainda, que é a minha incógnita aí, a constante c. Então eu troco por c. Né? E agora eu tenho que calcular esse limite aí para saber qual é o valor de c. Polinômio, só trocar os valores de x pelo valor para onde que o x tende. Então, é menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos com menos 1. Sempre tem que tomar cuidado com o sinal, né? Escreve com parênteses primeiro, sem pressa, para não esquecer. Mais 1 igual a c. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos com menos 1 vai mais 1. Mais 1 igual a c. Então, isso daqui eu tenho c igual a 3. Então, se c for igual a 3, né, a função f é contínua em todo o seu domínio. Se fosse diferente de 3, né, você pode afirmar, ó, como a função foi definida com valor diferente de 3, né, então a função não seria contínua. Né? Então você tem que analisar essas condições, né, para verificar se a função é contínua ou descontínua. Tá? O próximo assunto, né, que eu vou falar, que é o último tema de assuntos básicos aí sobre funções contínuas, é o teorema do valor intermediário. Deixa eu colocar aqui. Teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário é a seguinte afirmação, né? Se f é uma função contínua no intervalo fechado, vou colocar aqui AB, né? E se você tomar um valor L, né, tal que pode acontecer assim, o f de A for menor ou igual do que L, menor ou igual do que f de B, ou, né, o f de B é menor ou igual do que L, menor ou igual do que f de A. Então, o teorema garante, então, existe um valor aí no intervalo AB, né, pelo menos 1, tal que quando eu calculo a função nesse ponto, vai dar esse valor L. Então a ideia é para garantir aquela noção intuitiva, né, de que se algo da função é contínua, eu vou tracejar ali, nunca vai ter um salto, não vai ter nada. Então quando se aproxima um valor que está ali da minha imagem, né, eu vou ter um do domínio, né, que na hora de calcular, que está entre esse A e B, que vai dar esse valor
que vai estar entre o f de A e f de B, independente se o f de A e f de B um é maior do que o outro. Tá, vou dar um exemplo aqui, como seria aplicado, né? Também ajuda, em situações vocês vão ver bastante esse teorema do valor intermediário, né, que eu lembro aqui agora de cor, assim, também vai ter em cálculo 2 esses resultados, mas ele vai ser bastante utilizado, eu lembro, em cálculo numérico, quando eu fiz o curso, né? Você quer calcular, usar alguma técnica de aproximação, aí você tem que achar qual que é o intervalo, né, onde está próximo esse valor que eu quero calcular, né? Então aí você vai ter que usar alguma técnica para procurar esse intervalo aí na teorema do valor intermediário te garante que você pode começar a interação ali, né, que você vai conseguir o valor aproximado da onde que você quer, né, o objetivo, né? Tá, vou dar um exemplo aqui que pode ajudar. Tá, ó, vou mostrar aqui a equação, né? Vou mostrar que essa equação aqui, x ao cubo mais x menos 1 igual a zero, né, tem uma solução entre x igual a zero e x igual a 1. Né? Como o teorema do valor intermediário entra para resolver esse problema? Né? Eu posso chamar aqui minha função f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. O intervalo que eu quero saber se tem solução, né, quer saber que aqui no caso, né, o probleminha vai ficar f de x igual a zero. No caso, no teorema lá enunciado, seria o nosso L. O intervalo que eu quero ver se tem essa solução, vai achar o f de x igual a zero, que é o L que eu estou procurando aí, é entre 0 e 1. Então, tem que analisar o intervalo 0 e 1. A função f, primeiro, para antes de aplicar, né, o teorema, a f é contínua no intervalo 0, 1? Já sabemos, né? Que polinômio é contínua para todo real. Em particular, no intervalo 0, 1. No intervalo fechado, 0, 1. Beleza, então as condições ali do teorema, tá? A função é contínua, né, no intervalo fechado. Eu quero saber se tem mesmo, quero ver se tem no intervalo 0, 1, né, algum valor ali, que na hora eu calculo f de x, que é no caso aqui o polinômio x ao cubo mais x menos 1, vai dar 0. Tá, mas para eu garantir isso, eu tenho que calcular f de 0 e f de 1. E ver se o 0 está entre f de 0 e f de 1. Tá, como? F de 0 é igual a 0 ao cubo mais 0 menos 1. Isso daqui vai ser igual a menos 1. Menos 1 é menor do que 0, né, que é o nosso L ali. F de 1 é igual a 1 ao cubo mais 1 menos 1, que é igual a 1, que é maior do que 0, que é o nosso L. Né? Que temos aqui, ó, note que f de 0, que é igual a menos 1, que é menor do que 0, menor do que 1, que é igual a f de 1, né? Então, podemos aplicar o teorema do valor intermediário. Né? Já temos todas as condições. A função é f, né? É contínua no intervalo fechado 0, 1. Os valores do extremo, ele satisfaz a condição que assim, f dele vai ser menor do que o L que eu quero saber e o outro é maior. Não importa a ordem, pode ser o 1 poderia ser menor, o 0 poderia ser maior, mas no caso aqui o 0 foi menor e o 1 foi maior do que esse valor que eu quero saber se tem existência, né? Então, o teorema garante, teorema do valor intermediário,
garante que existe um C aí 0,1, né, pertencente ao intervalo fechado 0,1, tal que o f de C, né, que é igual a C ao cubo mais C menos 1 é igual a 0. Né? Então, ele dá existência, né, não garante qual é o valor. Aí dependendo, se eu estou lá, tem uma técnica que eu posso usar para tentar calcular o valor aproximado que é a solução desse. Aí você pode ter certeza que você pode aplicar essa técnica no intervalo fechado 0,1. A partir do intervalo fechado 0,1, aí você consegue tentar buscar um valor próximo. Tem situações na matemática também que vocês não vão conseguir muitas vezes calcular o valor exato. Você nunca vai ter. Você vai ter que sempre pegar um valor aproximado. Então aí você tem que pegar um método ou alguma técnica e aplicar em cima desse intervalo que você consegue identificar usando o teorema do valor intermediário. Vou esperar o barulho passar. Tá, tem seguinte exemplo. A temperatura em T, né, eu vou representar pela função T em graus Celsius. Né, ela determina aí essa função, né, qual a água ferve, né, o valor aproximado aí do qual o grau, né, que a água ferve, né, referente à altitude. Aí você tem a função, ela está como T, né, na variável H. Né, coloca muitas vezes a altitude com a letra H. Né, então eu quero saber o seguinte, eu vou verificar, eu vou usar aqui no caso o teorema do valor intermediário, né, se a água ferve a 98 graus, se tem uma altitude aí entre 4.000 e 4.500 metros acima do nível do mar, que vai garantir, né, que minha água vai ferver a 98 graus. Tá, como que eu faço isso? Primeiro, já diretamente aqui você pode ver que a função TH ela é contínua. Né? Você vê como ela é escrita. Ó, é uma constante 100,862 menos 4,0415 vezes raiz quadrada de H mais 431,03. Né? A função raiz quadrada é contínua, o polinômio H mais 431,03 também é contínua, então a composição delas é contínua. Se eu multiplico com a constante, continua também, né, sendo contínua. Aí eu multipliquei por menos 0,0415 e também soma aí os 100,862. Então são funções contínuas, composições e somas, né, de funções contínuas. Então eu tenho que minha função T de H é contínua. Né? Então isso daqui não precisa verificar, mas indiretamente quando você olha, bate o olho na função, você já sabe como identificar se minha função é contínua. Né? Eu só tenho expressões de funções contínuas que conhecemos até agora, né? Constante, raiz quadrada e polinômio. Né? E aqui é uma expressão onde tem soma, multiplicação e composições de algumas dessas funções. Tá. Como que vai ser útil para eu usar o teorema do valor intermediário para ver se entre 4.000 e 4.500 metros, né, vai ter um ponto, né, dessa altitude que a água vai ferver a 98 graus. Tá. Então, primeiro aqui, só para colocar a solução. Né, sabemos que solução, né, a função t é contínua. Beleza, ok. A função t de h é contínua. Né? Ok. Beleza. O intervalo que eu tenho que analisar, né, é 4.000. Opa, faltou um. 4.000 e 4.500 metros. Né? Para eu poder aplicar aí o teorema do valor intermediário, quero saber qual é o valor primeiro, né, do meu L lá, que era no enunciado, que nesse caso aqui é o 98. Então, o que falta para eu saber se vai ter ou não um valor entre 4.000 e 4.500, né, para garantir que tem ali uma altitude que a água ferve a 98 graus. Né? Então eu tenho que calcular o T de 4.000, né, e o T de 4.500. Como eu faço isso, professor? Pode fazer com uma calculadora. Eu vou usar aqui a calculadora do
do GeoGebra, né, para vocês verem como montar. E também muitas vezes pode dar confusão aí digitar em calculadora comum, né, na hora que você tem que colocar a simbologia. E eu gosto mais dessas calculadoras GeoGebra que fica mais fácil de você visualizar e você tem a facilidade também de ver mais ou menos como é o esboço do gráfico. Eu vou abrir aqui para vocês. Como que eu faço aqui? Pegando o teclado, tem que tomar cuidado nas notações, porque na calculadora GeoGebra eles usam a variável XY. No caso aqui eu coloquei o XY, né? Eles não determinam como H ou outra dependendo da situação. Então você tem que transformar essa função t de h, né, numa f de x. Né? Então o t aqui representado por f e o h vai ser representado por x. Aí eu escrevo no teclado f de x, opa, tá tudo maiúsculo aqui, f de x. Aí você vai escrever a função igual. Aí eu vou colocar aqui no teclado, ó, só voltar. A função tem a cara 100.862, 100.862 menos outro valor lá é 0,0415, 0,0415 vezes, aí você abre a raiz, no caso aqui coloca x mais outro valor, conferir para não esquecer, 431,03, 431,03. Terminou, bate o enter aqui. Aí ele deu, ó, ele deu o esboço aqui. Pela cara aqui parece ser quase uma reta, mas você pode aproximar, ver o valor, mas você vê que ele varia bem pouco assim quando você vai passando os valores. É quase uma reta aí que passa o y igual a 100, né? Mas ele tem uma variação bem pequena, tá? Mas isso aqui não vai importar nesse momento. O que eu tenho que saber, né, é calcular para saber os valores de f de 4.000 e f de 4.500. Aí eu venho na próxima entrada, clico aqui, digito f de 4.000. Então, deixa eu só ver aqui, dá o enter. O valor que saiu é o que? 98.099. Então você tem aqui, vou botar aqui embaixo, f de 4.000 é aproximadamente, né, 98.0, deixa eu só voltar aqui, 995, né? Vou colocar 0,995. É um valor aí maior do que 98. Né? Vamos calcular de 4.500. Aí eu venho aqui, digito f de 4.500. Dá enter. Deu 97,94, né, aproximadamente 9478, 9478. 97,9478. Isso daqui é um valor menor do que 98. Então temos aqui, ó, que o t de 4.500 é menor do que 98, que é menor do que t de 4.000, né? Aí aqui, ó, podemos afirmar através do teorema do valor intermediário que existe uma altitude, né? Existe uma altitude entre 4.000 e 4.500 metros acima do nível do mar, que a água ferve a temperatura
98 graus Celsius, né? Então, assim, você saber qual que né, pode ser mais difícil calcular a precisão. Muitas vezes, assim, você pode ter valor, mas você pode chutar assim, ó, mais ou menos ali nessa proximidade, né, uma diferença aí de 500 metros, né? Então é mais fácil você caminhar 500 metros para verificar, testar, né, do que ficar tentando para tudo que é lugar até achar o lugar que você queira, onde a água pode ferver a 98 graus Celsius. Próximo assunto aqui, indeterminações. Deixa eu colocar em vermelho o título. Indeterminações. Tá. Então, os tipos de indeterminações que sempre vamos ver no curso, né, vai aparecer. Aí, quando aparece esse indeterminação, você tem que ver qual técnica vai ser adequada para eu poder resolver o cálculo do limite, né? Então, os tipos de indeterminações que pode aparecer: o clássico zero dividido por zero, né? Ou infinito dividido por infinito. Essa parte, né, vamos ver mais na aula de limites indo para infinito, que é a próxima aula. Zero vezes infinito também pode ocorrer, né? Infinito menos infinito, zero elevado a zero, 1 elevado a infinito e infinito elevado a zero. Então você não pode chegar na expressão, quando você vê as contas assim, aparecer uma dessas daqui, ó, você não continua não, que tem errado. Tem que voltar, ver qual é uma técnica que tem que ser feita para poder arrumar a expressão, ou se tem algum teorema que vai me garantir simplificar a expressão ou afirmar qual é o valor do limite, né? Então, o primeiro, assim, só para revisar um pouco, né, do que já foi visto, né, entender? Tem o clássico que eu já falei, algo semelhante. Vou pegar aqui x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9. Né? Então, quando é funções aí racionais, o polinômio dividido por polinômio, né, o mais simples falar possível, né, você tem que lembrar o seguinte, ó, eu vou trocar o 3 ali nessa função, vai ficar numerador 0 e denominador 0. Né? Então aqui a indeterminação é 0 dividido por 0. Nesses casos, quando são polinômio, o certo é pegar o quê? Eu vou pegar o polinômio que está no numerador e o denominador, eu tenho que dividir, né? Dividir por x menos 3, né? Que é você tem que pegar o valor aqui e colocar x menos o valor que vai ser a raiz desses dois polinômios aí. Tá. Óbvio que nesse daqui é o caso mais simples, né? A gente já sabe que x ao quadrado menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3, então eu posso simplificar direto. Né? Simplificar direto não, tipo, trocar direto, né? Limite x tende a 3 de x menos 3 dividido por x mais 3, x menos 3. Tá, por que disso? Né? Ó, você tem um numerador, x menos 3 dividido por x menos 3. Então você simplifica. Aí o limite x tendendo a 3 de 1 sobre x mais 3. Aí aqui você pode usar a propriedade do quociente para limite, porque o denominador, quando você trocar x por 3, vai ser 6 e é diferente de 0. Então isso daqui é igual a 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1 sobre 6. Né? Então essa é a primeira técnica básica que eu já apresentei. Outra, né, a partir dessa, né, pode aparecer situações um pouco mais polinômios, né, um pouco mais chatos, eu falo assim, né. Já teve algum caso de algum aluno veio perguntar, tirar dúvida, né, como fazer, que teve na atividade 1. Né, assim, vou calcular esse limite. Limite quando x tende a 1, x ao cubo, né, menos 4x ao quadrado, mais 3x dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4. Né? Você vê aqui, ó, se eu calcular 1 ao cubo, né, o polinômio numerador, né, trocando x por 1, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1. Isso daqui vai ficar 1 ao cubo é 1, menos 4 vezes 1 ao quadrado vai ficar menos 4, então menos 3, mais 3 vezes 1 que é 3, e dá 0. Né? Aqui no 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 4. O polinômio denominador, se eu trocar x por 1, também vai dar 0. Então, outra indeterminação
0 dividido por 0. E aqui usa a mesma técnica. Eu tenho que pegar, dividir os polinômios x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x e x ao quadrado mais 3x menos 4 por x menos 1. Eu peguei esse 1 aqui, trago para cá como negativo, né? Então, para dividir. Se fosse menos 1, aí seria x mais 1. Tá. Então, vamos fazer a divisão. Relembrando lá. Vou pegar aqui. No caso aqui, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x. Ah, não tem constante, professor. Eu posso colocar o zero? Pode colocar. Também, nesse caso, não vai fazer diferença. Mas vou fazer divisão por x menos 1. Né? Tá, então eu tenho que tentar eliminando aí na divisão a maior potência. Para eliminar o x ao cubo, tem que multiplicar por x ao quadrado, x menos 1. Aí vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado. Aí aqui eu tenho que fazer a subtração, né? E tomar cuidado com a subtração por causa do sinal aí que está no menos x ao quadrado. Ó. Porque x ao cubo menos x ao cubo é zero. Beleza. O problema é que tem muita gente que passa despercebido, né? O menos 4x ao quadrado menos com menos x ao quadrado. Então a conta é menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado. Que aqui vai ficar menos 3x ao quadrado. Próximo passo, desce aqui o 3x. Aí eu vejo que eu tenho que multiplicar x menos 1 para aparecer ali menos 3x ao quadrado mais 3x. Então aqui a ideia é menos 3x. Menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado. Menos 3x vezes menos 1 é mais 3x. Fazer subtração, vai dar 0, 0. Aí acabou aqui, esse 0 aqui, por isso que não falei que não ia fazer diferença nenhuma. Não vou precisar descer, que não vai fazer diferença na hora da conta. Tá, então, com essa divisão, depois lá no limite, né, você vai fazer a troca de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x por x menos 1 vezes x ao quadrado menos 3x. Tá. Mas eu preciso também fazer a divisão do polinômio no denominador. Como eu vou fazer isso, professor? Vou pegar outra cor aqui. O denominador é x ao quadrado mais 3x menos 4. Vou dividir por x menos 1. Aqui, ó. X ao quadrado para tirar, eu tenho que multiplicar o x menos 1 por x. Então ficou x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 1 é menos x. Opa, coloquei esse ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é 0. 3x menos com menos x vai ficar mais x. Então, a conta é 3x mais x, que vai ficar mais 4x. Desço menos 4. Aí o que eu tenho que multiplicar? X menos 1 para conseguir eliminar aí o 4x menos 4. Então, multiplica por 4. Que dá 4x menos 4. Essa subtração vai dar 0. Então, aqui eu posso fazer a troca de x ao quadrado mais 3x menos 4 vai ser igual a x menos 1, x mais 4. Esse é o objetivo de fazer essas duas divisões. Tá, aí ó, vou botar lá para o limite. Deixa eu colocar aqui. O limite inicial. X tendendo a 1 de x ao cubo menos 4x mais 3x, só conferir se é mais mesmo, é mais 3x, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4. Isso aqui é igual, limite, quando x tende a 1, no lugar de x ao cubo menos 4x mais 3x, eu tenho que trocar por x menos 1 vezes x ao quadrado menos 3x. X menos 1, x ao quadrado menos 3x. No denominador, né, x ao quadrado mais 3x menos 4, eu vou trocar por x menos 1, x mais 4. Tá. Aí o próximo passo, eu sei que tem x menos 1 multiplicando no numerador e x menos 1 multiplicando no denominador, eu posso simplificar. Aí a expressão fica igual limite
quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 3x dividido por x mais 4. Aí você olha aqui o seguinte, se eu posso aplicar agora a propriedade do quociente para o limite, né, ver assim, o denominador vai dar 0, ó, se eu trocar x por 1 no denominador, vai dar 5. Então, beleza, não vou ter problema, eu posso usar a propriedade do quociente do limite. Então é só trocar agora os x por 1, que é onde o meu limite está indo. 1 dividido por 1 mais 4. Numerador 1 ao quadrado é 1, menos 3 vai ficar menos 2, e 1 mais 4 é 5. Então, isso seria a resposta do limite. Tá? Então, o procedimento, quando eu quero que vocês escrevam na atividade, é assim. Né? Se eu vou fazer o que? Ó, não precisa escrever esse comentário aqui, tá? Isso daqui é só tocando para vocês lembrarem qual é o próximo passo. Mas na hora aqui, ó, vocês têm que calcular, né? Já a partir da divisão do polinômio, eu quero que vocês escrevam a divisão. Se foi feito, que eu vou verificar se você soube fazer a divisão certa. Né? E depois, na hora de saber qual é a substituição da divisão, né? Aí você substitui o limite e calcula, continua os cálculos. Então, quando eu quero que vocês respondem, não só na atividade, também na avaliação, é desse jeito, tá? Esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a menos 8, raiz cúbica de x mais 2 dividido por x mais 8. Tá? O problema dessa daqui também vai ser uma indeterminação 0 dividido por 0. Né? Se você trocar lá raiz cúbica de menos 8, né, vai dar menos 2, com mais 2 dá 0 no numerador, e embaixo também vai dar 0, que menos 8 mais 8 é 0. E o que eu vou fazer aqui? Porque as únicas técnicas que a gente sabe é divisão de polinômio por enquanto, né, quando dá o denominador 0. Né, que a ideia é que eu tenho um polinômio x mais 8. Mas e não tem como eu dividir polinômio, no caso aí é raiz cúbica. E nesses casos, quando aparece raiz, né, a técnica conveniente, né, é fazer uma substituição de variável. Né? Técnica, vou colocar aqui, técnica, substituição variável. Vou trocar só a letra, né? Mas eu tenho que saber escolher a variável conveniente. Então eu tenho que fazer aqui, tentar, entre aspas, né, sumir, né? Não é sumir. Eu vou trocar essa expressão raiz cúbica de x por outra variável que não tem nada de raiz. Né? Então a ideia básica aí, né? Eu vou chamar t igual raiz cúbica de x. Né? Se eu chamo t igual raiz cúbica de x, então x é igual t ao cubo. Trocando aqui. Eu tenho que também ver na hora de eu trocar no meu limite, eu tenho que trocar a variação do x. O x está indo para onde? Né? Está variando para onde? Está indo para menos 8. Então, quando o x vai para menos 8, né? O t, qual o valor de t está indo para onde? Você tem que ver assim, se o x está indo para menos 8, o t você tem que calcular raiz cúbica, né, do x. Então, o t está indo para a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Aí o que eu vou fazer aqui? Fazendo essa substituição, olha a cara que vai ficar o limite. Diminuir aqui um pouco. Aqui. Ó, o limite de x tendendo a menos 8 de raiz cúbica de x mais 2 dividido por x mais 8 vai ficar como? Ó, limite de t, o t vai indo para menos 2, que eu tenho que trocar tudo. Né? Tenho que trocar todo x por t. Professor, pode usar outra letra? Pode, desde que não seja x. Né? Mas tem que ser outra variável. A raiz cúbica eu troco por t, né? Mais 2, a constante não muda, dividido o x é t ao cubo. Então, vou colocar t ao cubo mais 8. Né? Mas se você for olhar, mas eu troquei a variável, professor, mas a indeterminação continua. Né? Mas parece que você trocou 6 por meia dúzia. Não troquei 6 por meia dúzia.
Eu troquei para uma expressão que eu consigo usar uma técnica, né, que eu vou simplificar essa expressão. No caso aqui, virou uma divisão de dois polinômios, t ao cubo mais 8 e t mais 2. Né? E você vê aqui, o t indo para 2 vai dar 0 sobre 0 também. Então, você pode dividir o polinômio, o numerador no caso coincide, né, t mais 2, mas eu posso dividir o polinômio t ao cubo mais 8 por t mais 2. Então, podemos dividir t ao cubo mais 8 por t mais 2. T mais 2, ó, lembra aqui que eu falei, eu tenho que pegar a variável menos a raiz ali, né? No caso, a raiz é menos 2, entendeu? Que segue a regra da divisão de polinômio. Então, vamos lá fazer a divisão do polinômio t ao cubo por t mais 2. Vou colocar aqui. Aí eu tenho que escrever assim, t ao cubo mais 0t ao quadrado mais 0t mais 8 dividido por t mais 2. Tá, então vamos eliminar aí o t ao cubo. Né? Tem que multiplicar por t ao quadrado. T ao quadrado vai ficar t ao cubo mais 2t ao quadrado. Aqui eu vou fazer a subtração. Cuidado com o sinal, né? T ao cubo menos t ao cubo é 0. 0t ao quadrado menos com mais 2t ao quadrado vai ficar menos 2t ao quadrado. Próximo passo, desce 0t. Aqui é para eliminar o menos 2t ao quadrado. Eu tenho que multiplicar por menos 2t. Então vai ficar menos 2t. Menos 2t vezes t é menos 2t ao quadrado. Menos 2t vezes 2 dá menos 4t. Fazer essa subtração. Tem que tomar cuidado também aqui, né? Para a pessoa não querer calcular rápido, esquece do sinal de menos aqui, aí acaba muitas vezes deixando o sinal e chega no final faz a conta errada. Tá, aqui, menos 2t ao quadrado, menos com menos 2t ao quadrado vai ficar mais 2t ao quadrado, e aqui fica 0. O 0t menos com menos 4t vai ficar mais 4t, então aqui só sobra 4t. Desço 8 agora. T mais 2 para chegar a 4t mais 8 é multiplicar por 4. Então, 4t mais 8. E essa subtração aqui é 0, elimina. Então, isso aqui eu vou usar, né, para fazer a seguinte troca. T ao cubo mais 8, eu posso trocar por t mais 2, dividido por t ao quadrado menos 2t mais 4. Né? Agora, com essa informação, eu volto lá para o limite. Tá? É o limite, né, de... tela, um toque. Limite de t indo para menos 2, era t mais 2 em cima, t ao cubo mais 8 embaixo, aí eu troco. Limite, quando t tende a menos 2, tá, o t mais 2 em cima repete, aí o t ao cubo mais 8, vou trocar por t mais 2, vou botar aqui, t ao quadrado, sempre tomar cuidado com os parênteses, menos 2t mais 4. Aí aqui eu posso fazer o quê? Simplificar t mais 2 por t mais 2. Aí a minha expressão vai ficar limite de t tendendo a menos 2 de 1 sobre t ao quadrado menos 2t mais 4. Esse 4 não ficou bonito não. Tá, agora se eu olhar no denominador, o polinômio t ao quadrado menos 2t mais 4, quando você calcula para menos 2, vai dar diferente de 0. Né? Já vou calcular aqui para vocês. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Tem que tomar cuidado também na hora de calcular o sinal, coloca entre parênteses. Né? A pessoa coloca sem parênteses, aí na hora de calcular depois confunde e manda um sinal errado. Isso daqui vai ficar 1 sobre 4 mais 4 mais 4 é 1 sobre 12. Né? Então aqui, né, podemos concluir
aqui. O limite que eu queria calcular era limite quando x tendia a menos 8 de raiz cúbica de x mais 2 dividido por x mais 8. Eu fiz a substituição lá e chegou a 1 dividido por 12. Então, é só colocar 1 por 12. É assim que terminaria a resposta da resolução. Vamos calcular o limite. Quando x tende a 1. Raiz a quarta de x menos 1 dividido por raiz a sexta de x menos 1. Esse caso aqui, quando tem duas raízes, né, a técnica, a substituição conveniente a ser feita, é pegar uma variável aí, né, uma nova variável, na hora que eu for trocar por x, né, seja divisível ao mesmo tempo por 4 e 6 e consigo eliminar, né, essa raiz da expressão. Eliminar não, trocar vai sumir na expressão. Então, o conveniente aí, né, a substituição conveniente é chamar o x, né, a minha variável t, onde a potência é o mínimo múltiplo comum, né, no caso aqui é 4, 6. Se fosse outro número, 2, 3, 5, 8, não importa, você tem que pegar x, trocar por t elevado ao mínimo múltiplo comum desses dois, quando aparece a expressão, né, a raiz de alguma coisa dividido por raiz de outra coisa, né. E nesse caso, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Então, fazendo essa substituição, x igual a t elevado a 12, eu vou ter o seguinte: quando x vai para 1, né, o t também vai para 1. Vai calcular x no lugar de t, coloca 1 e ver como que fica 1 elevado a 12. Dá 1 também. E a minha expressão vai ficar como? Ó, aí eu começo a fazer as contas do limite. Vou escrever ali de novo. Menos 1 dividido por raiz a sexta de x menos 1. No lugar do x, você vai trocar t elevado a 12. Né? Mas no x indo para 1, você vai trocar t indo para 1. Então, vai ficar raiz quarta de t elevado a 12 menos 1. Cuidado aqui que o menos 1 está fora da raiz. Dividido por raiz a sexta de t elevado a 12 menos 1. Por que disso, professor? Ó, lembrando, né, que essa expressão pode ser escrita. Raiz a quarta de t elevado a 12, você pode escrever como t elevado a 12 dividido por 4. Embaixo também, t 12 dividido por 6, menos 1. Aí, trocando aqui, vai ficar limite t indo para 1. 12 dividido por 4 é t ao cubo. Embaixo, 12 dividido por 6 é t ao quadrado menos 1. Então, trocou a expressão de raiz ali, virou uma expressão de limite com divisão de polinômio. E eu sei calcular essas divisões. Fazendo todo o procedimento de novo para calcular, mas o método é semelhante ao mesmo. Só lembrando aqui, né? Lembrando. Caso t ao quadrado menos 1, isso daqui você não precisa fazer divisão. Se você quiser fazer por garantia, mas já é um polinômio clássico, né? Você já sabe que é t mais 1 vezes t menos 1. Né? E o t ao cubo, você sabe que tem que dividir por t menos 1. Então, na hora de fazer a divisão, toda aquela conta que foi feita, né, para o caso anterior, se fizer aqui também, você vai chegar na expressão t menos 1 vezes t ao quadrado mais t mais 1. Né? Então, na hora de substituir esse limite, aí, a expressão t ao cubo menos 1 e t ao quadrado menos 1, você vai ter que trocar por esses dois aqui. Né? Então, vamos lá fazer a troca. Então, a expressão vai ficar limite, quando t tende a 1, t ao cubo menos 1,
vai ficar t menos 1, t ao quadrado mais t mais 1, dividido por t menos 1, t mais 1. Né? Isso tudo para poder simplificar t menos 1 por t menos 1. E o limite é igual t ao quadrado mais t mais 1 dividido por t mais 1. Aqui você pode aplicar o quociente para limite, porque quando eu trocar t por 1 no denominador, vai dar 2 e é diferente de zero. Então, posso ir tranquilamente trocar todos os valores da variável t aí por 1. Isso aqui vai ficar 3 meios. Né? Terminei as contas e agora é só fazer a conclusão. Né? Portanto, o limite. Agora eu quero saber que é o limite inicial que eu estava calculando era do x. X indo para 1 de raiz quarta de x menos 1 dividido por raiz a sexta de x menos 1 é igual a 3 meios. Então a técnica, quando aparecer raiz menos alguma coisa, né, assim, com essa cara de limite da indeterminação, a substituição conveniente é fazer essa. Tá? Alguma pergunta, dúvida, conta, né, se caso ainda ficar dúvida, pode ver de novo. Né, a ideia é usar o mínimo múltiplo comum. Então, cada vez a aula que vai vindo uma técnica diferente. Então, você tem sempre tá uma pulga atrás da orelha, que você tem que olhar assim, ó, apareceu, eu tenho que ver qual técnica que eu vou usar. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes não é uma, duas técnicas que vai ser suficiente. Provavelmente pode usar 2 ou 3, 4 a mais numa conta. Né? Então, você sempre tem que estar no portfólio, voltar no caderno, olhar qual dessas técnicas tem que ser feita. Por isso que eu falo que muitas vezes o limite é difícil, porque tem situações que é só particular para aquele caso. Então aí você tem que ficar pesquisando no seu caderno ou no vídeo da aula, né, para ver como que é feito para aquele caso específico, né? Que tipo de substituição, truques, né, que vocês vão vendo e aprendendo